É isso aí, meu povo, minha pova, parte 3, todo mundo já mandou suas águas de novo, a pausazinha aquela clássica pro rango e de novo. O que falta complementar da história agora? Ou tu já cansou de falar? Cansou da gente? Não. Eu não sei, assim, teria muito mais coisa pra falar, mas é... Então fale. Que eu te digo assim, tipo, o que não... Como eu já disse nos episódios anteriores, vamos dizer, tem coisas que são pessoais tuas que não vem ao caso revelar. Agora, o que dá pra falar, ou então, o que tu tá esperando da terceira? O que eu quero deixar claro de novo, o que eu vivi é coisa pessoal, não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo... Não quero assustar ninguém, entendeu? Porque realmente se a pessoa for ouvir o meu relato, vai pensar, eu não quero isso. E cada um tem um processo muito individual. Só uma coisa que todo mundo tem que levar em consideração, levar muito a sério não vá pensando que é um negócio recreativo, porque não é divertido. Mesmo que seja bom, assim, no sentido de, tu vai, né, não vai ser uma coisa triste e angustiante como foi pra mim, é uma coisa séria, né? É uma coisa que tem a ver com espiritualidade, não tem nada a ver com droga e muito menos com, vou curtir um barato, né? Tu tem que saber onde tu vai, pesquisar o lugar, tá amparado por pessoas que sabem o que estão fazendo. Isso é fundamental, porque eu sei bem como eu preciso de muito amparo, isso faz toda a diferença. Tem o caso aquele, né, que tu comentou comigo do neto do Chico Anísio. Isso, é filho do Niso Neto e neto do Chico Anísio. Isso. Eu entendo assim, o cara, ele entrou no mar e morreu afogado, né? Eu não tenho como comprovar nada disso, mas Sim. é o que a maioria noticiou, é que ele experimentou, vamos dizer, ayahuasca em oportunidades distintas, e lá pela uma quarta ou quinta vez ele comprou o produto, mas é o que dizem, então tem que deixar isso bem claro, não é eu que estou inventando, fala-se isso na internet. Ele comprou o produto em uma garrafa, tomou e foi pra praia, sozinho. Dizem que ele ficou lá numa brisa olhando pro mar e viu alguma coisa, se enfiou, em algum momento não deu pé e foi. Pois então isso... Só que daí o que o Niso Neto comenta quando ele vai aos podcasts? Ele comenta que o filho dele estava muito bem, e com o tempo... Tô com uma irritação na lista. Que com o tempo ele começou a emagrecer muito e começou a ter, tipo, umas paradas assim meio de esquizofrenia. Começou a entrar numa onda de se sentir perseguido o tempo todo. Só que teve um momento em que ele comprou a ayahuasca, comprou a passagem de ônibus e foi para 3 estados distantes e... Pois então, tu imagina, o cara, ele já não... Em primeiro lugar, um lugar sério que serve a ayahuasca vai fazer tu vai preencher um questionário. Uma anamnese, né? Tu vai preencher uma anamnese, se tu tem algum histórico de depressão, se tu usa algum remédio controlado, se tu tem algum problema cardíaco. Então, não é para qualquer um. Tu tem que passar por alguns critérios para poder consagrar. Não é tipo, vou lá experimentar. Não é assim, porque realmente eu vejo pelo que acontece comigo. Se eu fosse uma pessoa depressiva, tu imagina, tu já tem tendência à depressão, aí tu toma o negócio sozinho, daí tu entra naquele negócio, naquela angústia, naquela coisa, aflora mais ainda. E não tem ninguém ali pra te dizer, olha, calma, vai passar, tu tá aqui, isso aí tá acontecendo contigo, mas tu tá aqui, tu não tá em outro lugar, tu tá num lugar seguro. Respira, né? Põe os teus pensamentos em ordem, que isso é normal e vai passar. Sim. Se tu não tem ninguém pra te dar esse amparo, pra te trazer de volta, então a culpa, eu imagino ele como pai, a dor dele, tu quer culpar alguém, né? Mas eu acho que não... Aí que tá, o relato dele diverge um pouco do que falam, mas muita gente dá ênfase para essa questão. Então, Deus o livre aí, família Anísio, quem sou eu para dizer o que rolou com o neto do Chico Anísio? Mas é o que dizem, é o que tá na internet, é o que é ventilado. Então, eu imagino que... Eu acho que não tomaram um cuidado com o guri. Exatamente, eu acho que pode ter contribuído para uma crise, né? E eu acredito que isso pode ter sido sim, mas ele se responsabilizou, né? No momento que ele comprou e foi tomar sozinho, e isso não se faz. Isso, quem é sério sabe que não é o indicado. Então, culminou tudo numa tragédia, né? Nossa. Tá, e tu, como é que foi a tua anamnese? Tipo, questionário, respondeu, mas se
Se alguma coisa tivesse apontado ali que não fosse legal, Não ia fazer. tu nem ia fazer. Nem ia fazer. De boa. Imagino que esse é o certo, então, de um lugar sério. Esse é um certo lugar sério. Tanto que se tu toma algum... Isso já na preparação, já vem, sabe? Se toma algum remédio controlado, avisa qual é o remédio, daí a pessoa vai dizer, ó, tu vai ter que ver com o teu médico se tu pode parar, porque se tu não puder parar, aí não vai poder participar, porque o remédio dá algum efeito no teu corpo, né? Então não se sabe qual vai ser a combinação ali, o que pode... Que efeito que pode dar, né? E agora que a gente vai estar sabendo um pouco sobre como funciona, né, no corpo, todos esses sentimentos que vêm, que aflora, que dá para perceber que com o passar do tempo tu vai indo mais vezes, parece que tu tá se abrindo mais espiritualmente, né? Sim. Essa é a sensação. Mas e o começar? Será quanto tempo que o pessoal faz esse tipo de ritual? Isso é muito antigo? Tu conhece, sabe sobre isso? Eu não sei, eu sei que é antigo, sei, mas não sei te dizer datas. Porque, né, o estilo, né, tocando, é um ritual, toma algo que é raízes, né, é algo... Se pode uma planta e raiz de outra, daí eles misturam. Não sei quem foi o cara que teve essa ideia genial aí de misturar as coisas e fazer, né? Isso aí, um dia eu tava conversando com a minha cunhada e ela disse assim, isso tudo é inspiração espiritual, porque é a mesma coisa assim, ó, como que um farmacêutico chegou numa fórmula de um remédio, como que foi descoberto que o chá tal serve para tal doença? Como que os índios sabiam que aquela raiz ali, se tu tá com dor de barriga, aquela raiz ali tu vai tomar e vai te curar? Como que foi descoberto tudo isso? A busca traz a inspiração. Inspirações espirituais. E querendo ou não, era a medicina da época. Não tinha o médico, porque ali no consultório o cara de jaleco branco. Era o... E até hoje né? Só que em forma de comprimido. Vem muita coisa, vem da natureza e... Sim. Tu que gosta de falar sobre o espiritismo, tu já deve ter visto o filme, acho que é O Nosso Lar. Uhum. Do Chico, todos. Sim. E livros, que 5. Eles abordam, né, que tudo que... Até a tecnologia, antes de chegar aqui, ela vem de outro lugar. Em Nosso Lar, na verdade, eles estão sempre 100 e poucos anos na frente da gente. Então, em 1936, o cara lá, o André Luiz, ou 1930 alguma coisa, o André Luiz já mostrava que existia um comunicador pessoal de forma retangular lá em cima. Sim, então, como tu acha que foram descobertos os remédios e os chás e as fórmulas? Como descobriram? Nossa, isso aqui serve pra isso, serve pra isso. Isso tudo já existe. Chega pra nós depois. Tem um cara que eu já vi ele em vários podcasts, é Wagner. Agora eu não lembro. Tu já deve ter visto também. Ele fala sobre saídas do corpo. Ah, tá, sei. O Wagner, O de ele é um óculos, carioca. Sem barba, né? É. Tá, sei. Não sei se é Wagner Carvalho, assim. Eu já vi ele em vários podcasts. E ele disse, ele sai do corpo desde os 16 anos. Pelo jeito, tu também devora YouTube que nem eu, né? É, um pouco, assim. Eu... Tipo, uns 8 anos tu atrás. Tu assiste bem mesclado? Sim. Às vezes eu saio um pouco do meu... Contribui alguma coisa, assim, ou é... Pra tua vida? É só pra dizer, nossa... É pra desparecer, que bosta. Né? Sabe que um episódio que eu gostei muito, que eu até comentei com o Bold, foi o do baterista, do rapaz amigo de você, teu amigo, né? Principalmente... Foi meu batera. Uma coisa que me chamou muita atenção foi na hora que ele falou sobre o couro, o consumo do couro. Né? Porque daí já me veio a questão do consumo de carne e essa questão toda espiritual que envolve, né? E, por que não pode comer carne, por exemplo, uma preparação antes do ritual, né? Porque o consumo de carne, ele nos afasta, digamos assim, né? Do divino? Porque só consumir uma centelha de Deus, né? Também. Tá, mas aí olhando por outro aspecto, assim, aí, essa semana eu vi um vídeo bem curtinho, assim, de um americano falando sobre o veganismo. E daí o cara disse assim, se tu é vegano pensando que tu não tem culpa da morte de animal nenhum, coitado, tu tá muito enganado, porque tu sabe quantos animais são... Aí ele usou várias palavras bem pesadas, assim, os animais são triturados, são assassinados, atropelados, enquanto aquela plantação dos teus vegetais está sendo cultivada. Então, assim, não tem como tu ser totalmente isento da morte, né? Isso é fato. E outro, o agrotóxico, que afasta insetos, mas também alguns roedores,
outros animais de médio, pequeno porte, mamífero, né? que estão ali na Então- volta. Então, tipo, tu acaba degradando e causando impacto de qualquer maneira. Não querendo desmerecer as pessoas, porque eu vejo assim que tem um lado nobre, né? A De optar causa- pelo veganismo, mas isso aí me diz, putz, é verdade, né? É tipo aquela Pra coisa, pensar, né? né? No restaurante vegano não tem carne, né? Mas na churrascaria tem salada, né? né? Preconceito, porque É. essa foi tua. Sim, sim. Só pra relembrar aí o episódio. E obrigado por dar Tá, feedback. eu acho que foi Aí voltando maravilhoso. que eu ia falar do Wagner, né? Que ele falou assim que uma vez numa dessas saídas do corpo que ele foi levado por um. Eu não me lembro como é que ele se refere aos seres que ele tem contato, né? Quando ele sai do corpo. Os mentores dele, vamos dizer Isso, assim. é. Que a gente tem gente que vai. Se a gente falar o que realmente é, o pessoal vai pirar, né? Ele foi levado para uma dimensão muito, muito, muito elevada. E daí ele disse que ele viu coisas assim que ele não entendia nada. Ele disse assim que ele ficou boiando assim. Aí disse que o cara chegou para ele assim, e aí, o que tu achou? E ele disse assim, cara, o que é isso aqui? Eu não tô entendendo nada. Ele não sabia nem botar em palavras o que ele tinha presenciado lá, né? Daí o cara disse assim, bom, tu aprendeu a lição. O que eu queria te mostrar é que tu não sabe nada. Entendeu? Então, isso tudo que tá chegando pra gente agora, de tudo, de tecnologia, de tudo, vem de outro lugar. Uma coisa que eu sempre pensei, e eu, às vezes tem pensamentos que a gente tem, pelo menos eu sempre tive, que eu pensava assim, nossa, acho que eu sou doida de pensar essas coisas, mas hoje eu entendo que podem ser coisas que eu já sei e eu tô só relembrando agora. Eu sempre... Tu acha que eu nunca me senti doido? Quando eu ouço uma É que música... nem aquela questão do déjà vu, que eu já vi, já passei por isso, já passei por isso, não sei de como nem repente tu quando. tá nem onde. relembrando, que quando eu ouço uma música, isso desde pequena, eu tive esse pensamento, quando eu ouço uma música assim, que eu acho muito maravilhosa, eu penso assim, nossa, essa música ela não foi inventada, ela tava em algum lugar e ela chegou na cabeça de alguém. Caramba, foi como é que é o nome? Quando tu recebe a informação lá de cima. Que nem o Chico Xavier fazia, que era Psicografia? psicografado. Foi psicografado. Boa, meu. Boa. Bem lembrado. Sabe? Então eu sempre pensei isso. Outra coisa, um dia, num vídeo acho que da Carol Capella falando sobre matemática, eu sempre pensei na minha cabeça, o que o professor dizia na aula assim, fulano que inventou a equação tal. O cara não inventou, né? Ele recebeu aquela informação. Isso aí sempre existiu. Ele chegou nessa conclusão, mas isso aí sempre existiu. Não tem como uma pessoa inventar um negócio. Tá, os espíritas dizem que existem mais ou menos 400 elementos químicos no universo. Óbvio que Chico foi o cara que deu o spoiler disso primeiro, provavelmente. Se eu estiver enganado, aí alguém corrige no comentário. E que o ser humano no momento só teve acesso a 112 ou 114, não vou lembrar agora. Químicos, corrijam aí. E os outros 3 ou 4 foram feitos em laboratório, de forma ali, com testes e artificial. Né? Então a gente tem na tabela periódica 116 aproximadamente, mas existem outros 300 que serão descobertos ainda. Mas e vai levar um tempo. Serão criados em laboratórios? Não. A gente vai descobrir com essas viagens agora, com essas corridas espaciais fora da Lua e da Terra. Marte e as outras corridas que virão depois. E aí tem toda aquela parada que tu também deve estar bem embasada, de Chico Xavier, programa Pinga Fogo 71, depois dos spoilers que ele deixou com o Geraldo Lemos Neto, que próximo do falecimento dele em 2002, ele deixou tudo o que ia acontecer até 2035, acho. E aí tem a questão das bases lunares, contatos com aliens, para quem não acredita, ok. Aqui ninguém duvida, apesar de ninguém atestar que sim existam. E aí depois disso, dessas saídas espaciais, aí nós vamos começar a descobrir alguns dos elementos, outros 300. Então assim, estamos num momento agora da transição, onde de fato nos próximos anos vão acontecer muitas coisas, algumas catastróficas, bem apocalípticas, e outras de ascensão da tecnologia e da espiritualidade. Em algum momento, a ciência, em teoria, vai explicar Deus. E aí ciência e não vai mais existir religião. A ciência vai ser uma coisa que vai andar junto com Deus, com a divindade, com a cristandade. Vai ser uma maneira que a gente vai começar a entender, claro que nós, réis mortais humanos, comparado com outros seres evoluídos espiritualmente, é como se a gente fosse cachorro.
Nós vamos começar a engatinhar nessa questão do cosmos e da espiritualidade. Sim. Essa questão aí de que a gente não sabe nada. É aquela questão da consciência, né? E agora, daí, final do papo, a gente tá remetendo lá ao começo e eu tô lembrando de tu falando tua achatada. Como se fosse uma folha. E aí eu lembrei de mim quando eu tinha o ego mais pesado antes de... como eu sou bonzão, os outros caras são fracos. E realmente eu acho a maioria dos homens tudo fraco, tá? É uma merda. Fraco aqui. Eu acho que a gente precisa se puxar muito. Porque assim, por exemplo, pega no mercado de trabalho, pega a empresa onde a minha excelentíssima trabalha. Antigamente a maioria era homem. Vai olhar hoje pra dentro da empresa. Só tem mulher, bicho. As mulheres já... Desculpa, mas agora sem feminismo, sem machismo, sem porra nenhuma. A mulher já dominou, já passou por cima dos homens de trator, meu. Muito mais inteligente. E é real. Por isso que muitos estão querendo virar mulher, né? Não vamos entrar assim. Até pra ocupar esses espaços aí. Mas já estão dando umas cortadas, né? Tu tá falando do caso do cara... Do esporte lá, né? Sim, o cara tá ganhando tudo, né? Não, mas agora foi proibido, né? Sim, porque é uma coisa que não é na minha cabeça, né? Porque como que as feministas que eram pra defender as mulheres, de repente estão defendendo alguém que quer tirar tudo que as mulheres conquistaram? É muita falta de nexo, né? Mas... e daí assim, não é nada contra o cara trans, a pessoa trans, nada contra ele, não. A parada só é que biologicamente ele é mais forte, e ponto, mesmo que ele tome hormônio. E que querem empurrar a goela abaixo de todo mundo, que não, né? Isso é uma coisa assim que eu acho meio doideira, assim. O corpo, né? A química é de homem. Né? Isso não tem como mudar. A explosão é masculina. É diferente tu ter o respeito que a pessoa merece, independente do que ela escolher pra vida dela. Sim. Que isso a gente respeita. Exato. Mas pro esporte não adianta, é uma explosão masculina. Claro. Tudo bem, eu sou mulher, eu quero ser mulher, tu pode ser o que quiser. Isso tudo tem a raiz política, né? Tudo tem a raiz política. Pois e acaba atrapalhando, inclusive, nos resultados de um esporte, né? E daí o pessoal ficou chateado com as atletas que não quiseram subir no pódio. Mas, cara... Sim, é uma categoria feminina. Infelizmente infelizmente pro esporte tem um cara ali. Aí biologicamente ele não deveria estar ali. Só isso. E é contra o feminismo que a gente falou. Eu acho isso muito... Eu acho que é muito contraditório, né? Mas eu acho que aí vai se abrir uma nova categoria. Deveria. Né? Claro. Assim como seria o mais justo, né? Sim. Assim como aquela pega do terceiro banheiro, que na verdade o terceiro é para ser criado para depois tirar os outros dois. É por uma questão econômica. Não tem nada a ver com inclusão. Não tem nada a ver com inclusão, é só pra poupar. Sim. A China começou com esses papinhos e virou o que virou. Pra economizar papel higiênico. Não. Também. Mas, cara, a gente saiu da espiritualidade pra ir pra política. Acho que vamos voltar pra espiritualidade. E chegamos no banheiro. Tudo faz parte da vida, né? Tudo faz parte da vida. Tá, e tua expectativa então pra terceira consagração, que tu pretende, vamos dizer assim, ou experienciar... Cara, eu tenho até um receio, assim, né? Porque vai que leva outra chapuletada, né? De me mostrar que não é nada disso que tu tá pensando. Mas eu acho que... O que eu espero? Eu espero que esse lado vai ter uma evolução nessa questão aí... me fugiu de novo a palavra. Fica tranquilo, filho. Sobre o... Do mentor lá, como é que é de trabalhar, não é espiritual. Trabalhar o teu... Mediunidade. Eu acho que eu também não ia vir, cara. O que eu tô eu acho que esse lado vai começar agora. É o que eu... Imagina pela evolução que tu sente. Eu imagino que eu vou ter Talvez seja isso uma abertura mediúnica, assim, sabe? E agora eu te pergunto uma coisa também. Tu acha que o pessoal tem te tratado quando tu fala isso, ou tu não na verdade não tem com quem compartilhar, mas alguém pra quem tu contou isso te tratou como se tu fosse uma drogada? Uma perdidona agora? O meu irmão, eu tenho 2 irmãos, né? O do meio deu risada. Aí quando eu falei, o que eu falei, porque algumas coisas eu lembro, e o que eu falei, ele deu risada na minha cara. Na hora ele riu e depois ele me mandou uma matéria sobre o neto do Chico Anísio, daí eu entendi que na verdade ele tá preocupado. Tá. Então porque ele, como ele não entende absolutamente nada, ele foi levado por esse lado, né? Tipo assim, já que tem algum risco é melhor tu não correr. Sim. Entendeu? Tudo tem risco na vida. Atravessar a rua tem risco. O meu pai dizia assim, o perigo é estar vivo, né? Minha avó, que eu não conheci, dizia que pra morrer basta estar vivo. Eu acho que a palavra, enfim, eu vejo muitos caras falando e não dá nada. Deixar de existir.
Por isso que eu não sei. É uma coisa interna agora. Sim. É bem mesclado acontecendo assim. Não, mas eu entendi que a palavra que não pode ser dita, aquela Tem uma começa com lista. M. Isso. É. Mas aí vejo um monte de cara falando e tem monetização e tudo. Pois é. Sei lá. E não foi tratada como drogada em nenhum momento. Trabalho. Lá tu consegue compartilhar ou não? Essa parada toda que aconteceu contigo. É porque eu trabalho home office, né? Então eu não Tu tenho... também tem esse privilégio. Não tenho contato, assim. Graças a Deus, eu tenho contato com pouca gente. Eu sou bem assim, meio chata que nem tu, sabe? Olha, Reservada. Tô reservada. Então, assim, me dou muito bem com os meus vizinhos, mas não tenho abertura pra falar sobre esse tipo de coisa. Provavelmente isso não vai chegar até eles não logo. Não logo. E se Mas- acontecer, de boa. Nossa, eu não Indica tenho pra problema. eles, mas- Tá bem Não resolvida tenho com isso. problema nenhum de não falar isso pra absolutamente ninguém. Pelo contrário, eu gosto de falar, acho que é importante. Assim como a internet, eu acho que é a internet que tá fazendo essa revolução no mundo, né? De abrir a espiritualidade. As pessoas estão conhecendo e estão procurando mais por causa dessa facilidade de informação que a gente tem hoje, né? mas tu sabe que é interessante o que tu falou, porque isso mostra que tu é positiva realmente. Eu vejo a internet como uma cidade grande. Ela vai ter pessoas ricas, pessoas pobres, tudo é muito, né? Tanto Bem vai extremo, ter quer essa dizer. informação, vai ter essa busca por conhecimento, mas também vai ter muita coisa errada sendo ensinada, né? Claro Sim. que aqui no Bem Mesclado tu não vai aprender muita coisa. Apesar de hoje a gente estar batendo um papo bem legal, né? Instrutivo, Sim, né? instruções. Vamos poder fazer e formatar isso em PDF, poder vender logo mais. Mas que seria legal, né? Do zero à espiritualidade máxima no ayahuasca, imagina? E sei lá. Gostei do título. Promissor, né? Promissor. Exatamente. Boa, Não Beth. pede pra repetir, eu não vou conseguir. Mas tu falou um negócio interessante. A internet tem isso pra buscar espiritualidade, mas também tá trazendo muita gente, sabe? Rasa. Pra coisa feia também, Rasa, cara. né? Porque isso vem na música, sabe? Vai da pessoa. Na atitude das pessoas. Vai da pessoa, mas é isso. Vai tu filtrar o que tu quer pra ti, né? Ela que nem tem o que eu muito falei, alcance, né? Tem muito alcance. Mas é que nem tu, antes de ter internet, tu podia escolher teus amigos, né? Que nem tu andou com uma galera e tal. Tu podia escolher andar com eles ou não. É. Na internet. Verdade, sempre A cabe música nós, tu né? pode escolher a música que tu quer ouvir ou não. Né? Tem muita merda na internet. Bah, Depende da busca de cada um. Tem muita merda na internet, assim como o precursor da internet, que na minha opinião foi a TV, que eu assisti Mundo de Bikman, Gato Zap e Castelo Rá-Tim-Bum. Essas são minhas referências de uma infância feliz, né? E logo depois eu banheira do Gugu. Maravilhoso, né? Só que, cara, vou te dizer que realmente eu não tinha essa maldade. Porque eu olhava, cara, eu só pensava, o que esses caras ficam catando sabonete? sim. Cara, a gente Só que- é da É que época. a gente tá um pouco contaminado por esse mimimi de hoje. Tem muito mimimi, mas Nossa. também tem muito mimimi, demais pro meu gosto, mas também hoje em dia tem mais um pouquinho mais de noção que realmente isso pra um domingo de tarde era uma coisa. Sim, um programa de É. família. Sim, eu via na É que casa é do meu isso. avô. Isso Churrasco aí. em família, ligado, uva. Sim, aquelas câmeras quase entravam na bunda das é. mulheres, com aqueles fios dental. E Então, eu, criança, né? 8 anos, 9 anos, É vai que viver, nem isso sabe. acaba entrando no inconsciente, que é aquilo que a gente tava falando antes. A Sim. gente tá no meio e absorvendo coisas sem perceber. eu era uma pessoa totalmente viciada em televisão. Era Viciada. nesse ponto que eu ia chegar. era Mas por isso, viciada, assim, ó, era noveleira. Pra vocês terem Putz, ideia. grila, meu. Noveleira no ponto D. Da mexicana Agora com tu as vai. Avenida Brasil, tu olhou então. Eu ficava doente se eu tinha que sair de casa num dia, num horário de novela, assim. Se Oh. fosse o último capítulo, então. Tu amava a Carminha então, cara. Eu parei de assistir televisão em 2018. Tarde. Bem tarde. Foi coincidentemente no ano das eleições, assim, né? Quando. Hum. Aí eu caiu a ficha, eu Muita gente, né? parei de assistir televisão. Eu saí do Facebook por causa das eleições. Mas o meu trabalho de conclusão da faculdade foi sobre novela. E eu tirei 10. Caralho. Isso é o mínimo que a gente esperava de É, gente. uma noveleira, né? Conhecimento a full. Caralho. Tirei 10, um dos professores da banca me chamou e me pediu assim, eu quero que tu venha fazer pós-graduação. Tu pode falar qual a formação? É publicidade.
publicidade e propaganda. Ah, que legal. Acho legal. Porque, na verdade, não. O enfoque da pesquisa era Mas que engraçado, merchandising dentro da novela. Não é muito tatuado, não tem cabelo azul, não tem Isso alargador. normalzinha, né? É, né? Até onde tu sabe, né? Não, mas daí tá a asqueira braba. A asqueira... A minha escolha foi assim, ó, eu fui tirando isso, eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. E não foi uma coisa assim, na verdade até hoje eu não sei o que eu quero, tá? Porque vai pra comunicação é mais ou menos isso. Mas eu fiz um teste vocacional e deu comunicação, jornalismo eu não queria, graças a Deus eu não escolhi jornalismo. Tudo bem. Desculpem, jornalistas. Bom, tá convidada pra ir mesclar, tem tudo a ver, né? Total. Então assim, ó, hoje eu penso assim, meu Deus, eu não conseguia viver sem ver uma novela. Que merda. Sério, E na hoje minha opinião não acrescenta nada. Hoje, quando eu, por exemplo, eu tô na rua assim, eu às vezes eu ouço o vizinho dos fundos com a TV ligada, eu ouço aquele o barulhinho lá, a musiquinha do Jornal Nacional, eu penso assim, meu Deus, a pessoa assiste Jornal Nacional. Parece um aprisionamento mental, né? E, cara, eu acho que é isso aí mesmo. Quando tu se então liberta isso eu me libertei disso. É uma informação manipulada, né? Tu não é algo livre, é algo já pra te fazer o teu caminho. Cara, sabe, quando tu liga a TV e tu passa mais de 2 horas assistindo a programação, qualquer uma delas, até mesmo os canais privados, cara, que já não é mais a grande coisa, né, na minha opinião. Até ali. Tanto que esse ano eu não renovei a assinatura e nem tô afim. E nem a F1 não tô olhando. É uma coisa que eu amo pra caralho, nem isso não tô conseguindo olhar. Acho que depois do pós-ayahuasca. Me desligar daquilo ali e tentar me conectar com o mundo real, eu acho. Isso é um benefício grande, sabe? Como é que eu me sentia quando eu ainda olhava a TV nos últimos anos? Isso antes de ir morar em Carlos Barbosa, antes de sair da casa da minha mãe pela segunda vez. Parecia que eu era um gado confinado. Ponto. A sensação que eu tinha. Quando eu passava mais de 2 horas ali, eu... Que merda eu tô fazendo? Vai ler alguma coisa. É uma perda de tempo, parece, né? Depois que tu cai assim por si, parece que tu... É aquele negócio, tu tá sendo controlado e sendo obrigado a pensar da forma que estão te mostrando ali na televisão. E quando tu sai daquilo, tu começa a pensar por si, né? Ter as tuas próprias percepções pra pensar diferente. É que as percepções, isso tudo que tu falou, ela vem com uma tonelada de informações que tu vai adquirindo, absorvendo ao longo de vários, né? Só que justamente tu fez publicidade e a televisão é uma publicidade constante, né? Ali tem o ator legalzinho, bonitinho, que tá usando um tênis, que tu acaba comprando e nem sabe por quê. Exatamente, era nisso aí, né? Baseado no até pesquisa, aí tá, né? Tudo bem. Putz, viu? Foi isso que Mas até aí tá tudo bem. Quando eles começaram a implementar muita ideia, né? E muito viés político, isso aí mais ou menos, aí começou a ficar muito claro que, pô, os caras têm um lado, sabe? Os caras são pagos pra ter um lado. Exato. Então aí já não fica legal. Não tá abrindo portas pra, existe aqui. Tá muito manipulado. E aí agora, fica complicado. E agora a minha pergunta, então. Como é que é a Simone pós-ayahuasca com esse lance da TV, com o lance da internet? Qual foi a metamorfose disso, então? A TV eu tô cada vez mais distante. O teu filho também, tu tá abolindo provavelmente disso? Meu filho não assiste TV. Ainda bem. Não assiste TV. Que livramento. O máximo que ele assiste de TV, às vezes algum desenho que ele quer ver, que eu tô sempre, ou ele gosta muito de YouTube, né? Então eu tô sempre de olho, mais de ouvido do que de olho. Tô sempre ouvindo o que ele tá. Mas ele não olha Felipe Neto, né? Não, Deus o livre. Mas esse nem pensar. Não é o Felipe Neto, é o irmão dele, que tem um canal infantil que não deixa assistir de maneira nenhuma. Lá é cansativo de escutar, né? Nossa, eu escutou algumas vezes assim, meu Deus, é muita gritaria. Banho na banheira de Nutella, vai te fuder. Nem sei o que é, assim, não... Tem muita porcaria pras crianças. O Júnior, que já posou dentro de uma banheira com Nissin, é mais interessante do que o Lucas Júnior. O Júnior, o Durval. Durval Júnior. Tem uma foto dele que circula na internet dele dentro de uma banheira com Nissin. Não sei quem é que teve essa brilhante ideia. Aquilo é menos agressivo do que o Lucas Neto, a banheira de Nutella. Frango a passarinho, sabor. Mas, então, tipo, essa foi a revolução da tua vida. Então, tipo... Está sendo. Está sendo. Boa. Né? Boa. E quanto tempo da primeira pra segunda, agora quando tu chegar à terceira, quanto tempo esse ciclo todo? A minha primeira consagração foi em dezembro. Agora, do ano passado. 2000 e pouquíssimo tempo. A primeira? Primeira. Caramba, então tu é bem recente no negócio. Sim. Ou seja, teoricamente eu tenho mais tempo do que tu da parada. A segunda foi em fevereiro.
E a próxima vai ser agora no final do mês. Nossa, não sabia que dá pra fazer uma tão... sequência bem pertinho. Sim. Na verdade, tem gente que faz toda semana, né? Lá no lugar que tu foi. Inclusive, eu sei de pessoas que vão toda semana. O que eu acho que daí já é... Extrapola, né? Daí já é mais Um uma questão que exagero, a pessoa... A pessoa que organiza lá, eu acho que tá mais visando o lucro do que, né? Uma coisa que eu quero também deixar claro pra audiência da gente é, na minha família, obviamente não são todas as pessoas que sabem, talvez vão ficar sabendo agora, se não viram o outro episódio, aquele que tu fez a thumb, inclusive. E a minha mãe, quando eu falei pra ela, eu vou, ela também veio com aquele medo, olha, teve o neto lá do Chico Anísio, deu aquela parada, tu te liga, né? Cara, eu sei bem o que eu tô fazendo, tá tudo certo. Obviamente outras pessoas também ficaram com aquele receio, só que eu pensei, cara, pago as contas, 30 e lá vai fumaça, não dependo mais de ninguém, acho que eu posso me dar o luxo de fazer isso, né? Não tô roubando, não tô matando, não tô usando drogas pesadas e ilícitas, tá tudo certo. O problema é as pessoas agem com preconceito porque não sabem, e essa é a grande importância da tua vinda pra cá, pra esclarecer pra galera, porque tu é uma pessoa normal, que paga contas, que não tá por aí na rua enlouquecida, desvairada. Que tem toda a tua vivência e tal, tá ao alto dos teus 40 e não precisa dizer o resto. 40 e poucos. E tipo... Quase todos. Não tá rasgando dinheiro, não tá comendo merda, não tá fazendo bobagem, por aí, não tá matando ninguém, então... Não, e essa questão da frequência, eu acho que cada um sabe, né? Eu não tenho essa pressa, assim, embora tenha essa curiosidade de ver como vai ser a próxima. Eu não tenho essa pressa, mas tem gente que faz toda semana, se sente bem, acha que tá com pressa de evoluir no processo, né? Quem sou eu pra dizer o que é certo, o que não é certo? Mas... E sobre indicar a ayahuasca para as pessoas, que nem a gente estava conversando antes, tu acha então que não são todas as pessoas que devem experimentar a ayahuasca? Não. Tem que estar preparado. Acho que tem que ter um momento certo. Tem que ter um momento certo, porque isso aí é uma questão espiritual, né? De evolução espiritual. Uma pessoa que do nada não tá interessada em evoluir, em saber coisas além do nosso dia a dia e tal, vai querer chegar lá, de repente vai ter uma experiência, por não tá preparado, vai ter uma experiência ruim, né? Como eu não vou dizer que a minha experiência é ruim, eu digo que as minhas experiências até hoje foram pesadas, né? Mas eu estava preparada e eu sei que talvez continue pesada por um tempo, mas eu tô sabendo aonde eu tô, o que pode acontecer, né? Agora a pessoa chega lá despreparada, achando que vai que nem fumar um baseadinho lá. E o pessoal trata como se fosse isso, né? Trata como se fosse isso. Os caras vão lá curtir um barato no meio do mato, ou seja lá onde, não tem nada a ver. Eu fui lá totalmente embasado de, cara, preciso de um encontro espiritual. Não sabia o que vinha, acabou não vindo nada praticamente. Mas vai vir bom. Espero que sim. E vi gente lá, feliz pra caramba, e vi gente na peia, na parte da peia, pra quem não sabe o linguajar. Quando é parte boa, tem algum nome? Quando é parte tranquila? É que na verdade peia é processo... Eu não sabia que era uma sigla. Sim, é uma sigla. É processo espiritual de intensa aprendizagem. Então tá. Isso é a peia. Cara, que legal que alguém traduziu isso pra mim. Eu ouvia todo mundo falando da peia e não sabia o que era. Sim. Então pode ser tanto bem bom quanto independente do teu processo, a peia é todo ele, então. É todo ele. É todo ele. Então tá. Então eu não tive nada, mas vi gente na primeira toma. Pra quem não sabe também, o ritual, que é a consagração, ele é separado na maioria em duas partes. No teu, onde tu teve as experiências, são 3, né? São 3 tomas na consagração. Que eu não sei se isso tem um padrão, se sempre é a mesma. Na primeira eu tomei 2, na segunda eu tomei 3. Eu não lembro se na primeira, de repente, foi servida a terceira, mas eu tava no meio do processo e não cheguei a participar da terceira toma, isso eu não lembro. Daí para traduzir para quem é leigo total e que tá aqui para justamente pegar essa informação, alguns lugares 2 tomas, alguns lugares 3, talvez na maioria tenham 3, mas quem é novato toma 2 apenas, não sei. Na verdade, vai saber na próxima. E outra coisa, nada que na segunda cerimônia, depois da primeira toma, que daí eu tive essa coisa que eu não sei explicar o que é. Esse embate mais forte? Eu cheguei pra guardiã e perguntei assim pra ela, eu digo, eu tô com receio de tomar a segunda.
E ela disse assim, tu vai decidir. Se tu não quiser tomar, não toma. Tu que sabe. E daí eu pensei assim, quer saber, eu vim aqui, eu vou tomar. Eu tô aqui e tomei a segunda e tomei a terceira. Eita. Eu, quando não teve nada, o que o cara me falou no final de toda a cerimônia? Ele disse que em uma outra oportunidade eu deveria tomar o mel, que era uma dose mais concentrada, mais tunada. Porém, pelo que tu relatou a mim, tu tomou o mel, né? Eu tomei um que era bem líquido. Não, era um mel. Tinha um gosto terroso, mas era líquido, assim, tipo, como se tivesse misturado paçoca na água, ponto. Sim. Mas não era denso, tipo, o mel mesmo. O teu era assim, nessa densidade. Mel, tanto que então, ficou no fundo da caneca. É por isso que eu não tive nada, eu sou meio índio mesmo, então ferrou. No outro dia, assim, quando eu cheguei em casa de manhã, eu tirei minha canequinha da sacola, né? E daí tinha um restinho no fundo, assim. E eu olhei. E a minha cunhada já tinha me contado Tremendo já. Minha cunhada já tinha me contado. Tem gente que faz uso como... Como é que... É floral, né? Que eu te falei? É floral? Exato. A palavra, né? Sim. Que o negócio é super, super, super diluído. E mesmo assim entra na força. E eu pensei assim, se eu passar o dedo ali... Vai dar um brilho. Eu nem cogitei já... Pra não cair em tentação, eu lavei a caneca, né? Porque eu fiquei na curiosidade, assim, se eu, né, der essa lambidinha aí, eu aqui em casa sozinha, o que será que pode acontecer? Não, eu não vou. Não correr o risco. Não vou correr o risco. É porque não teria alguém pra te acudir. Não também. teria ninguém pra me acudir. Eu disse, vai que eu entro numa peia feia aí e tô sozinha e não tem ninguém pra me dizer, calma que tu tá aqui, tá tudo bem, vai passar. Aprendi um monte contigo hoje. Acho que eu vou me encorajar pra uma segunda experiência. Legal. Muitas pessoas vão. Na verdade, a tua vinda aqui é justamente para isso, informar o leigo total e passar a instrução para quem, tipo, tem um pouquinho de conhecimento, mas que não teve as sensações. Tenho conhecimento sobre o que aconteceu comigo, deixando claro mais uma vez, né? Não sou conhecedora do assunto, mas o que eu posso dizer é, não vá de bobeira, assim, é uma coisa séria. Tem que ser levado a sério. Se tu tá numa evolução, buscando uma evolução espiritual, eu acho que é uma coisa assim super válida, é uma experiência que realmente assim te abre a cabeça para um novo mundo, assim. Tu começa, cada vez mais tu enxerga que tu não sabe nada. Quanto mais, e realmente né? Quanto mais a gente estuda e quanto mais coisas a gente conhece, mais a gente descobre que não sabe nada. Foi quando eu comecei a baixar um pouco o ego. Eu falei pra ele de umas paradas assim, estudando pra civil, pra engenharia civil, né? Não civil, que nem o nosso querido que queria ser da polícia. E depois migrando pra geografia, como licenciado. Estudando um monte de coisa, eu comecei a analisar, cara, e daí também lendo Evolução em Dois Mundos de Chico Xavier, comecei a misturar todas essas informações com mais vídeos que eu olhei um monte. Construindo o Império, recomendo a todos que assistam, Construindo o Império Roma, Grécia, todos eles estão no YouTube de graça. Pena que a qualidade do vídeo é uma merda, mas o conteúdo é de primeira. Tu começa a misturar todos esses combos, aí pega esse teu relato de que a gente tem inspirações lá de cima pra tecnologia, tu começa a entender assim, cara, eu não sei absolutamente nada. Por mais que eu devore 5.000 livros, eu vou continuar sendo um completo ignorante. É um HD limpo, né? Cara, é muita coisa. E aí tu pensa o seguinte, quando tu tá tentando evoluir na ciência, tem todo um lado espiritual que é um abismo assim, porque gigantesco. Aí abre muitas lacunas, que aí tu entra na ciência e meu Deus, isso aqui é demais. Eu acho. Tu entra no espiritismo, no espírito. Cara, é incrível. Eu acho que o humano, o ser humano, em questão de seres existentes, né, das possibilidades no universo, nós somos evolutivamente, na parte da consciência, cães, animais, domésticos, assim. Sim. Deve ter ser muito evoluído que deve olhar pra gente. Meu Tu conhece a Mônica de Medeiros? Já ouvi falar. Tá, a do óculos, cabelo sempre pra trás, com um terceiro olho aqui. Não, essa aí eu conheço essa. Agora, essa tem um nome bem diferentão, assim, que eu não lembro. Não, a Mônica de Medeiros é uma médica que ela... cabelo curto. Que é uma senhora, a Sheliana. Tá, beleza. A gente tá na mesma, né, meu? Sim. Essas doideiras a gente tá na mesma. E ela diz que a Sheliana considera os humanos assim como... Imbecis, idiotas completos, né? E, na verdade somos, para analisar, a gente caga e mija na água que a gente toma. Aí depois tem que ficar filtrando aqui. Passa por um tratamento no lugar que tu paga, se deveria tomar o troço limpo e não cagar nele. Então tu entende por que cada vez menos eu tenho menos vontade de conhecer pessoas e falar com pessoas? Porque pouquíssima gente que é interessante de verdade. Vai me levar a sério nas coisas que eu acho interessante falar. Bingo, entendeu? tamo junto.
Então cada vez eu tô mais isolada lá no meu canto. O que eu não acho 100% saudável, mas Tu continua pegando sol, pelo menos? sim. Ah, não, Tá então tudo tá bom. certo, então. Talvez por isso que dizem que quando tu realmente evolui espiritualmente, tu vaza, né? Aqui a Terra é pra pessoal que precisa aprender a escolinha, né? Aprendizado. É isso aí. Louco. Tudo se encaixa. Eu acho que... Tudo se encaixa. Será que rola um beijo hoje? A mesa não vai deixar hoje. Eu gostaria de presenciar isso. Não. Meu Deus do céu, que isso? Hoje não, né? Agora eu te digo, eu não vou te levar a sério. A gente se ama pra caramba, mas não é nesse ponto. Não é também. nesse nível, né? Cara, baita programa. Não tô dando tchau, eu só tô dizendo que É, né, que o nosso realmente, tempo tá escasso agora, mas... realmente foi uma baita contribuição mesmo, porque trazer coisas, e eu realmente não sei, eu sei pelo que o Bold falou, e quando tu falou, fiquei meio aqui, vamos fumar um negocinho então, né? Mas tu viu que a parada é séria. né? Não, o negócio é muito mais, e, pô, se você ficou até aí, a gente fica muito feliz, não deixa de Por que curtir. ele não vai aparecer? Tá aparecendo? Não, Vai, ele vai, tá, bem ele tá lá em ampla. destaque. Ele tá. E ele apareceu há um poucos dias antes do Alan e de ti, pra te ver. E o Alan também foi um cara de um papo bem espiritual ontem. É. Mas esse aí, ele tomou a ayahuasca, mas ele não conseguiu voltar pro normal, ele Tá ficou... É a unha do Tchunei que evoluiu pra aquilo ali. né? ele virou um serzinho mais... Isso é uma coisa assim que eu, durante meu casamento todo, assim, eu fui muito tirada sarro, né? Da tua crença Sim. na possibilidade de existir vida inteligente fora. Pra mim, na certeza, né? Não, eu Não também. que eu tenha presenciado nada. Aí é que tá, eu também nunca vi nada, Mas mas eu essa tenho é uma- Nem convicção. quero, é. nem quero, porque eu sei que eu sou cagona, então assim, ó, acredito Ever. totalmente. Mas não gostaria de ter contato, tá? É só saber precisa. é o suficiente, né? Não precisa, porque Só eu saber da sei, existência. eu tenho eu reconheço assim que eu sou cagada pra isso, não, né? Eu já vi luzinhas piscando, sim, Ah, isso eu também nunca vi. isso eu já vi. Eu só já em vi. vídeo. Já vi várias coisas assim, de luz É? e tal. Mas Uhum. assim, Mas eu acho que eu teria medo, assim, também, que nem tu. De mas presenciar acredito coisa, tipo, totalmente poxa, tu conviver com uma pessoa que tu não pode falar Ah, a gente nada, podia fazer um assim, EP, que- né, sobre percepções Sobre percepções fora. extraterrestres. Por que não? Aí a Simone vem também. Não, e outra, tá? Já é óbvio, uma questão de lógica. Se tu teve as duas experiências e tá pela terceira, tu vai A gente voltar vai aqui querer saber. pra relatar qual é o combo. Não, até porque na primeira cerimônia teve. Não tem mais tempo. Tu tem mais aproximadamente uns 3 minutos. Não, é que na primeira cerimônia rolou um contato, assim. Eu e a minha cunhada, que tava também, a gente. Nós achamos que sim. Eu também fui com esse propósito. O primeiro deles, sono. O segundo, esse negócio aqui que eu tenho ácido úrico em excesso, por isso que minha mão arrebenta e começa a sangrar, é nojento. Aí a terceira, que era o objetivo maior, o encontro espiritual. E, se possível, um contato lá. Porque eu sei que seria controlado. E eu voltaria pra cá e não ficaria Sim. tão surpreso. Sim. Eram esses os objetivos, era o combo. Mas não acabou não rolando nada, né? Mas quem sabe era também uma preparação do... Como diz um amigo meu, langsam. Em alemão, devagar. Tudo tem seu tempo. Eu sou muito pé no acelerador nas coisas. Né? É Aí, isso. de repente, era essa lição que tu precisava. Eu falo isso hoje, depois de tanto tempo. Cara, quem sabe era isso do tipo, calma, Veriato, vai na manha. Na próxima, quem sabe? Aí tu vai ter um meso contato. Então, cara, tem tanta coisa que eu adoraria falar. Tu também já faça uma lista, Fazer dever uma de casa. pauta, é. Quando o DCP sair, todo mundo aqui vai anotar as suas coisas. Galera que tiver interessado, comenta, curte, compartilha. Manda também a sua pergunta, o seu questionamento, que vai ter parte 2 com a Simone, sem dúvida. Depois dessa terceira experiência dela. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí pra finalizar? A gente tem 1 minuto. É e isso aí, pouco. só agradecer a companhia de todo mundo. Também. Espero que, se você ficou até aí, aguarde, né? Logo terá o segundo episódio. E a gente está aguardando aí, esperando a Simone voltar. Isso aí. BM também é informação. E hoje a Simone trouxe muita coisa aqui pra gente. E pra mim, assim, muita coisa novidade, porque eu só sabia mesmo do que o Bold tinha comentado com a gente naquele outro EP. Então, pra mim, eu tô absorvendo conhecimento hoje aqui também. Eu fiquei muito feliz de participar. Tenho pouca oportunidade de falar sobre, né? Então, fiquei bem feliz. Espero que seja de serventia para quem estiver assistindo. Isso aí, bora pra próxima. Massa. Isso aí. Deixe seu like. Deixa o like, comenta, curte, compartilha. Eu sempre quis dizer isso. Não sei o que dizer. Vai, Simone, vai, fala. Tem Deixe tempo. seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Olha!
Boa, massa. Até o final foi bom. Ativa o sininho. E é lógico que eu não ia cortar essa oportunidade dela de fazer isso. Tô? Ah, que merda, hein?